Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo de domingo à tarde, com o Livro dos Espíritos. E damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que aqui estão e que vão participar conosco desse estudo dessa tarde. Antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma leitura de uma mensagem que recebemos na última terça-feira de um espírito amigo da casa. Amigos amados de minha alma, paz seja convosco. Que é nesta data que se convencionou comemorar o Natal, a encarnação missionária do Cristo Jesus, que possam celebrar a vida imortal. Que possam espalhar a esperança da boa nova que nos fala da paternidade divina, da igualdade verdadeira que existe entre todos os seres, da empatia que nos leva a enxugar as dores, as lágrimas. As doações, os alimentos físicos, os demais itens levam alegria ao coração, acalmam a fome do corpo. São passageiras, necessárias, mas passageiras. Pensemos no verdadeiro sentido da caridade. Desculpa. Quantos irmãos estão ao nosso lado, dentro dos nossos lares, carecendo de apoio, de auxílio e não percebemos? Não buscamos os olhos de ver os infortúnios ocultos. Quantos e quantos dias encarcerados na carne vivenciam sem olharem para as dificuldades, para os transtornos, para as dores, para as fugas. Numa indiferença silenciosa que grita na consciência, deixando aflorar tantas culpas. Meus amados, busqueis no Natal o seu sentido mais profundo de amar e servir. De que seja um Natal a cada dia, a cada instante. Que ao cruzar com cada irmão, enxerguem o Cristo ao convite de fazermos a todos os pequeninos como se fosse a Ele. Lembremos desse amor que para sempre estará na terra, convidando a amarmos. Que seja Natal em cada consciência e que o maior presente sejam as nossas palavras, os vossos olhares, os vossos abraços fraternos e as vossas ações desvestidas no interesse pessoal, desvestidas de qualquer sentimento que possa envaidecer, que possa escravizá-los à matéria ilusória e passageira. Que o Cristo seja o verdadeiro sentido da palavra Natal e que seja Natal a todo instante. Mensagem linda, né? Que recebemos. E nesse momento, então, tão lindo, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade protetora que nos assiste, que está sempre conosco nesta casa, que elabora para nós um trabalho para que nós possamos, então, levar aos nossos irmãos o acalanto para a alma, para o coração e para as nossas mentes. Senhor Jesus, esteja conosco nesta tarde. Ilumina a todos nós. Ilumina essa casa que nos acolhe. Ilumina a todos nós trabalhadores, a todos que aqui vêm em busca do conhecimento, do auxílio. Sempre todos gratos pelo teu amor e pela acolhida. Esteja sempre conosco, proteja a nossa irmã que vai então coordenar os trabalhos de hoje, que é a Ana Cristina, e que o seu amor, Senhor Jesus, permaneça entre nós, que assim seja. A Dirce vai fazer a leitura das respostas, né? Ajudando então a Ana Cristina no trabalho de hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco.
Boa tarde, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que a espiritualidade benfeitora possa nos proteger e nos assistir neste momento. Conforme foi dito pela nossa irmã Sandra, hoje damos então continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Já estamos no livro 3º, no capítulo 10, em que tratamos aí da lei da liberdade. Já no item 4, que está falando da liberdade de consciência. De forma resumida, o que até agora a doutrina já nos trouxe a respeito da lei da liberdade? Já vimos aqui, o Kardec fazendo pergunta aos espíritos sobre a liberdade como uma lei natural, que foram as primeiras questões. Depois ele falando a respeito de uma das piores faltas contra a liberdade, que foi a escravidão. Depois ele veio falando sobre a liberdade de pensamento e já iniciamos a liberdade de consciência, em que já foram tratadas 3 questões. O que a gente já aprende desde já com as questões que já foram estudadas pelos nossos irmãos? Que nós temos a liberdade como um desejo, um anseio íntimo do espírito, um anseio íntimo do nosso coração. Assim como uma planta busca o sol para poder ter o seu crescimento, o seu desenvolvimento, nós, espíritos imortais, que temos várias existências, também vamos em busca dessa liberdade, que vai sendo adequada de acordo com o nosso crescimento espiritual e a responsabilidade que nós vamos assumindo no decorrer, das existências. Então, esse anseio profundo, esse anseio íntimo, todos nós temos, e o livre exercício dele deve ser sempre respeitado. Então, quando a gente fala no respeito, da mesma maneira que eu desejo, eu luto para exercitar a minha liberdade, devo respeitar o próximo, que também tem o mesmo direito a esse exercício. Agora, a negação dessa liberdade, a gente já sabe o que pode acontecer. O cerceamento dessa liberdade, seja por uma cultura, ou por algum povo, pelos povos, ou então por situações que ainda existem no nosso planeta, como as guerras que nós ainda vivenciamos, vão denotar o quê? Uma dominação dessas liberdades. E aí a gente vê, infelizmente, o desrespeito a esse legítimo exercício de liberdade. E estamos aqui para lutar, para exigir que a liberdade seja respeitada. E aí a doutrina espírita, quando ela nos traz a imortalidade da alma, quando ela nos fala da pluralidade das existências, ela nos oferece um importante movimento de que vamos vivenciar experiências únicas, experiências em que nós estaremos no lugar do outro constantemente, culturas diversas, pensamentos diferentes, religiões diferentes. Então, como não vamos lutar por essas liberdades? E como não entender que a doutrina, ela vem trazer um aprendizado muito importante, que é o aprendizado da reciprocidade, É o aprendizado de que se eu tenho o direito de liberdade, o outro também tem. Só que a gente vai entender hoje até onde nós temos que compreender essa liberdade em relação às crenças. Ou seja, a questão da tolerância, do respeito mútuo pela opinião e pelo modo de pensar do outro. E aí a gente vai iniciar, então, na questão de 838, com a pergunta de Allan Kardec. Toda a crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Então, antes da Dirce ler a resposta, o que o Kardec quer saber? Eu tenho que respeitar, mesmo quando eu sei que essa crença ela pode ser realmente falsa? O que os espíritos vão nos dizer? Resposta dos espíritos. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Por exemplo, pela própria questão, a gente já vê o que os espíritos nos trazem. A crença ela será respeitável quando ela nos conduz ao bem.
quando ela nos leva ao bem nosso e ao bem do próximo, né? Ao bem coletivo. Então, se isso não ocorre, a gente sabe que é uma crença reprovável. Onde que a gente vai ver isso? Nas questões que já foram trabalhadas anteriormente aqui. Quando Kardec nos trouxe a postura corajosa da doutrina, falando a respeito da escravidão, nós vamos entender o que é uma crença reprovável. Por quê? Porque na época, conforme se pergunta lá nas questões, a escravidão já foi vista como uma lei. Ela já foi legalizada, já foi um discurso aceito numa determinada sociedade, num determinado momento histórico. Inclusive, quando estudamos ali a questão da escravidão, os espíritos nos diziam, olha, é reprovável, a pessoa terá depois de rever, resgatar, mas eles colocavam lá para nós, que estaria de acordo com conhecimento, ou seja, tem lá as questões que nós já estudamos a respeito da escravidão, mas era um discurso aceito. E por que a gente fala que a postura da doutrina espírita é corajosa? Quando a gente vai para o momento histórico em que a doutrina espírita surgiu, em que Kardec, em 1857, lançava o Livro dos Espíritos, o que nós tínhamos? Vamos pensar rapidamente no momento histórico, o momento do positivismo, em que as ideias liberais estavam tomando conta, o cientificismo. Então, era um momento de muito estudo e muita observação. Mas ainda no século XIX, em alguns lugares do mundo, existia a escravidão como um discurso aceito. Inclusive nos Estados Unidos, que nesta data de 1857, houve um caso muito famoso do escravo Dred Scott, em que ele pedia, para mudar a Constituição, ele fez todo um trabalho com a Suprema Corte para ser um escravo liberto. E isso foi negado, ele foi até a última instância, não conseguiu, e dizem que essa situação histórica veio acontecer depois a Guerra Civil. Então ali, quando a gente pega o texto dizendo que não eram pessoas, que eram mercadorias, tudo que nós já sabemos. O que a gente tem que entender com isso? No mesmo período, a doutrina espírita já vinha com essas questões, já nos trazia esse conhecimento e essa informação tão importante, então uma postura muito corajosa para o período. Da mesma maneira, a gente vai lembrar que o Kardec diz que a escravidão é uma violação da lei natural, lei divina. Essa história, assim como também no nosso Brasil, que vai ter o fim da escravidão só em 1888, nos mostra como que vinha já a doutrina espírita com esse conhecimento tão profundo. Então, quando a doutrina nos traz como conhecimento e como uma atitude moral, meus irmãos, é que a gente vai entender o que os espíritos dizendo aqui. Quando eles falam da crença, olha, toda crença é respeitável, quando ela é sincera, eles não estão dizendo só da crença religiosa, não estão falando só de uma crença. É uma crença que não vai gerar preconceitos, muito pelo contrário, que vai nos colocar todos como irmãos. Aí a doutrina é importante, que é sempre questionar, trazer a lógica da razão, essa manifestação dos espíritos vieram essas importantes respostas. E o entendimento de que, a partir da conduta do Cristo, da conduta moral de Jesus, a gente tem como trazer essa crença que é respeitável porque conduz à prática do bem. Para ficar claro, vamos a uma passagem, se vocês quiserem podem interromper, tiverem qualquer dúvida. Uma passagem que está no Evangelho de João, que é aquela famosa passagem da mulher pega em adultério. O que a gente tem naquela passagem? Quando Cristo é questionado pelos fariseus, deveria ser feito com a mulher que foi pega em adultério. Quer dizer, ela deveria passar pelo apedrejamento, que era a lei mosaica. Só que aí tem todo aquele burburinho, aquela multidão. Então, o que o Cristo primeiro vai fazer? O Cristo, conforme está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, veio para dar desenvolvimento da lei divina e combater aquilo que era exterioridade. E aí, o que o Cristo vai nos mostrar a partir dessa passagem? Que nós temos que fazer primeiro uma reflexão particular para pensar sobre nós.
como nós agimos? Qual é a nossa conduta? Será que nós não seríamos reprováveis? Então, Cristo já traz essa primeira reflexão e também nos coloca que quando a gente não reflete, a gente pode chegar a cometer atos de crueldade, como é o caso do apedrejamento. Então, o que o Cristo vai fazer nessa passagem? Ele vai trazer a crença verdadeira, a crença em Deus Pai misericordioso, porque Jesus, ele não condena essa mulher, mas ele diz a ela para ela não pecar mais. Ele está trazendo a misericórdia divina, essa crença que nos leva e nos conduz à prática do bem. E qual é aquele combate? A crença que nós estamos falando que é reprovável? A do apedrejamento, que não estende a mão a esse irmão. Então, Cristo já nessa passagem nos mostra a diferença, nos faz essa reflexão. O próprio Kardec, quando ele explica essa passagem, o que ele fala para nós lá? Que Jesus vem mostrar que a indulgência é um dever de todos nós e que não temos essa autoridade moral para condenar nem julgar ninguém, porque ele diz a frase, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando os Espíritos nos falam sobre essa crença respeitável, que vai nos conduzir a essa prática, é a crença da misericórdia, é a crença do bem, da empatia, da reciprocidade. Aí a gente entende que não é a crença somente individual, não é só a crença religiosa, é essa crença que tem um objetivo em comum. Aí a gente entende também, meus irmãos, que agora a gente tem no nosso calendário, no dia 21 de janeiro, o combate à intolerância religiosa. A gente tem no nosso calendário nesse dia também o combate ao preconceito. Por quê? Para nos chamar a atenção sobre essa diversidade, sobre essa pluralidade de pensamento que devemos respeitar. Por que nós temos que observar tudo isso nos dias de hoje? Hoje são novos olhares que se lançam, né? A respeito das diversas crenças, a respeito das diversas manifestações culturais. E a linguagem que nos liga a Deus é a linguagem do amor. Vocês querem? Vocês pode continuar, então? Então, vamos passar para a questão já de 839. Vamos ver o que o Kardec está perguntando. Somos repreensíveis por escandalizar pensa como nós? Como será, né? Será que a gente está repreendendo quando a gente fala daquele que não pensam como nós? O que os Espíritos vão nos responder? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que a gente acabou de dizer sobre esse desrespeito, né? Quando a gente desrespeita a cultura, a crença do outro, nós estamos indo contrário à lei de amor, justiça e caridade. Mas o que mais os Espíritos estão nos chamando a atenção, quando somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós, é a gente já pensar, olha, nós somos cristãos. Nós já estamos de mãos dadas, digamos assim, com um ensino fundamental, que é o ensino do Cristo. Então, os Espíritos estão nos convidando a observar sobre os nossos atos ainda de hipocrisia. Quando a gente estuda, né, diz que aceita, mas a ação é diferente. E atentar para isso, porque quando a gente vê esse atentado como uma crença diferente da nossa, vai revelar o que, meus irmãos? A nossa condição evolutiva, não é? Aí quando a gente falou, por exemplo, das guerras, as questões que existem, porque o progresso é lei de Deus e ele acontece o tempo todo. Como dizem os Espíritos, seremos convidados a ir de roldão a esse progresso. Caso não queiramos, teremos uma outra oportunidade no outro planeta e assim sucessivamente, mas todos vamos progredir. E aqui é importante a gente entender que nesse processo de transição se pede de nós essa prática verdadeira. Já não mais apenas o conceito de liberdade, apenas o conceito de que, eu sou misericordioso, mas quando eu sou convidado a ser,
isso às vezes me escapa. A gente tem que realmente começar a refletir sobre as nossas ações, que é o que Jesus fez agora na passagem que citamos para vocês a respeito do julgamento. Essa reflexão, esse voltar para nós, essa leitura íntima que tem cotidianamente. Porque dispensa cada um de nós, ele está dispensando o tempo todo o que a gente precisa para o nosso progresso individual e para o progresso coletivo. Quer dizer, muitas vezes nós vamos fazer a transformação íntima. Que eu tenho hoje em escolher para mim e para o outro, como eu desejo que esse outro receba as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas vibrações. Lembrando do conceito de liberdade, a gente tem, por exemplo, na Grécia Antiga, onde tudo começou, com Aristóteles, com Sócrates, e o que eles já pontuavam ali para nós, que é válido até nos dias de hoje, que a liberdade, ela é uma opinião, é uma crença que passa por uma reflexão racional. Segundo Aristóteles, é uma responsabilidade que temos que ter individualmente, vamos lançá-la no coletivo. O Aristóteles diz ainda que se considera livre é porque eu tenho decisão em agir. O Sócrates já vai falar aquele que a gente conhece muito, que liberdade é quando você conhece a si mesmo e se liberta, que é o conhece-te a ti mesmo. Depois a gente mais para frente vai ter na Idade Moderna, já também quando eu não posso coagir ninguém contra a liberdade dele, ou seja, é a sabedoria, aquilo que eu desejo para mim, que eu também posso desejar para esse outro. Mas a doutrina, ela vai muito mais além, porque ela nos mostra, através da pluralidade das existências, que é uma experiência de troca. Quando o conceito de liberdade para uma postura verdadeiramente ética, né? O que eu vivo, o que eu posso manifestar, o outro também pode manifestar. E aí vai nos ensinar, meus irmãos, as consequências futuras, né? Se eu faço bem, que é o que disse na questão anterior, eu terei felicidade. Se ainda não faço, certamente colherei, né? Aqueles momentos de infelicidade. E fica claro para nós, então, que faltar com a caridade, quando eu atento contra a liberdade do outro, é atentar contra a liberdade de pensamento. Vocês querem dizer alguma coisa? Aham. Sim. Sim, exatamente. É perfeito isso, né? Porque esse desconhecimento nos leva a ter um pré-conceito das coisas. Por isso, o Kardec é muito claro nessa lógica de sempre questionar, de passar pelo crivo da razão, de ler, né? De buscar, de não evitar esses conhecimentos que certamente vão destruir aí barreiras, até barreiras filosóficas que a gente cria dentro de nós, crenças limitantes que podem ser transformadas, né, derrubadas para crenças que vão ser verdadeiramente sinceras, né, que vão realmente auxiliar, não só a nós, como ao próximo. Perfeito. Sim. Sim. Aham.
E é interessante, por exemplo, com relação às experiências digitais que a gente tem hoje, né? A gente hoje está inundado em informações, em telas, em todos esses processos. Quem tem filho sabe a preocupação dos pais em monitorar, em moderar tudo isso. Mas também, por exemplo, quando a gente fala do preconceito, a gente lembra muito disso. Tem aqueles que são totalmente contras e aqueles também que não se importam. Então, a gente já começa a perceber a falta da reflexão aí, né? Porque a doutrina espírita, quando a gente está falando aqui da liberdade de consciência, a consciência é o que nós temos, onde está gravado a lei divina. Então, se a consciência nos pede amar, a gente, às vezes, por desconhecimento, acaba, infelizmente, aplicando o desamor, até a gente ser convidado a voltar para o caminho correto. Da mesma forma, a consciência nos pede paz. A gente ainda se vê em situações violentas. A consciência nos pede perdão, a gente ainda busca revidar a ofensa. Então, a gente precisa sempre estar nessa reflexão, porque nós estamos em construção espiritual, constantemente, todos os dias. Então, é importante a gente atentar para isso, né? E, graças a Deus, hoje a gente vive um período em que se pode discutir, se pode colocar, se vê a pluralidade, a diversidade de vozes, né? Surgindo, dizendo, para derrubar esses preconceitos, né? Alguém quer fazer mais algum questionamento? Tudo certo? Então, vamos, né, para a questão de 840. Vamos ver o que o Kardec está perguntando aqui. Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves... Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Isso é uma questão muito interessante. Será que a gente pode, né? Como é que a gente pode agir nessa situação em que talvez uma ideia pode trazer prejuízo para os demais? O que os espíritos nos dizem? Respostas dos espíritos. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, o que será que eles estão dizendo para nós que essa crença íntima é inacessível? É o que nós viemos trabalhando aqui, né? Nós somos espíritos imortais em construção e somos nós os responsáveis por trabalhar as nossas inferioridades, as nossas imperfeições. Então, se somos nós, deixar a hipocrisia de lado para fazer o exercício de trazer a lei divina para o nosso interior. Como? Observando essa lei e observando do constrangimento da autoridade para nos dizer o que fazer. Mas isso acontece? A gente sabe que ainda não, porque existe o encarceramento de pessoas que não agem de acordo, né, com o convívio. Tá uma questão, sim. Mas, por não indivíduos que iriam, eles fecharam a prisão no outro espaço. Então, a gente já começa a perceber em alguns locais, alguns lugares, esse trabalho com relação à consciência. Mas o que os espíritos estão dizendo para nós? Que a gente pode até reprimir os atos, mas a crença é inacessível. Tem uma questão que o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está tratando no capítulo do Bem-aventurados os misericordiosos. O Kardec pergunta para São Luís, é uma questão, é o item 19, se pode repreender, né? Aqui rapidinho. Se ninguém que não é perfeito, se a gente tem o direito de repreender o próximo. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. E o que o São Luís vai dizer para o Kardec? Ele diz, olha, cada um tem que trabalhar para o seu progresso. Se for necessário repreender, jamais fazer isso que traga algum tipo de maldade, algum tipo de que seja contrário à lei de justiça, amor e caridade. Se for necessário, que seja feito com indulgência, que é a palavra que ele utiliza. Então, ele vai falar, olha, é inconveniente a gente não ver o equívoco, não está certo. A gente tem que trabalhar para reprimir o mal,
mas o mal nas ações, nunca a pessoa. A gente lembra até da frase, acho que é de Isaac, né, Fabiana, que ele falava que o Deus quer a morte do pecado e não do pecador. É de Isaías, não é? É, de Isaías. Então, ali a gente já entende, né, que a gente tem que realmente não deixar passar o inconveniente, o equívoco, mas saber se colocar. É o que a gente disse, quando Jesus, né, ali colocado diante da multidão, os fariseus, né, pedindo para que ele resolvesse aquela situação, ele faz com tanta doçura, com tanta mansuetude, mostrando que todos nós temos que trabalhar essa questão do julgamento em nós também. Quer dizer, sejamos severos conosco para não ver as imperfeições do outro, mas quando for necessário a repreensão desse ato, que a gente faça com doçura, com tranquilidade, com indulgência. Tem também no capítulo 17 do Evangelho, uma mensagem do Espírito Lázaro, em que ele fala sobre o dever. E isso tem também a ver com essa questão, quando ele fala, né, que a gente pode reprimir os atos. Em cada um de nós temos a consciência nos ditando aí o que devemos fazer. Nós temos esse auxílio da espiritualidade, esse auxílio divino a nos trazer, através da consciência, aquilo que devemos. É uma obrigação moral de cada um de nós. Mas aí a gente vai entender, e quando a gente age no mal, a gente precisa reparar, quer dizer, reconhecer que errou, né? Primeiro passo, reconhecer o erro, se arrepender para depois reparar. E isso, se é para mim, é para todos nós. Né? Mas como sociedade, como grupo social, não podemos deixar passar os equívocos. Nós temos que cuidar, né, do bem maior. Mas sempre que fizer, fazer sempre da maneira mais tranquila, com indulgência, com amor, com caridade. Tem um estudo do Kardec, que está na Revista Espírita de 1869. Acho que é março de 69. Ele está tratando ali sobre essa questão da liberdade, mas falando, por exemplo, aquele ditado: a pessoa nasce de um jeito e vai morrer daquele jeito. Sabe essa coisa que a gente leva e não muda, né? E ele está questionando exatamente esse tipo de postura. E num determinado momento, o cara que ele fala que o homem, o que ele tem que provar? Que ele é responsável pelos seus atos, né? É isso que a gente tem que passar, pela responsabilidade dos nossos atos, porque a partir desse momento em que eu responsabilizo pelas minhas ações, eu começo a provar da verdadeira liberdade. Olha que bonito, né? E provando da verdadeira liberdade, eu começo a provar a verdadeira dignidade. Então, são as palavras de Kardec nos mostrando qual o verdadeiro caminho a seguir. Como que nós podemos realmente, né, trabalhar essa liberdade individual, passando pela responsabilidade dos nossos atos. E aí, quando ele fala que a crença íntima é inacessível, é porque vai depender de cada um de nós essa transformação. É o que a nossa irmã nos trouxe aqui, esse desconhecimento que gera o preconceito. Então, vamos refletir, questionar, passar pelo crivo da lógica da razão, porque é o correto, né? Para que a gente possa realmente alcançar essa verdade que o Cristo nos convida, mas sempre lembrando que não nos cabe ser juiz de ninguém, jamais condenar. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Então vamos para... Ainda dá tempo, né, de fazer mais uma? Acho que dá. Para a questão de... gente, tem uma nota, né? É porque estava do outro lado do livro, desculpa, né? Pode ler a nota. Nota de Kardec. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Isso. Então, o Kardec está frisando novamente isso que nós comentamos a respeito da passagem de São Luís, que está no Evangelho. Nós não podemos deixar passar o equívoco quando essa ideia, quando essa crença possa trazer um prejuízo maior. Inclusive, quando Jesus estuda aquela passagem que ele fala do escândalo, né? Ai de vós, por quem chega o escândalo, ele está nos convidando a observar isso.
certamente irá existir o escândalo, a situação a ser resolvida, mas ai daquele que provoca o escândalo e daquele que também julga com maldade, sem ver a questão da indulgência. Então, Kardec fala, a gente tem que reprimir os atos externos, a gente não está reprimindo a pessoa, quando eles acarretarem prejuízo. Ele vai aprender um novo. Você quer fazer alguma? Como é que a gente vai? Então, eu aqui. Estar no lugar é importante. Encerrar, que ela não vai
falou, não, vamos ter uma experiência. Tomar um banho. Então, é o que a gente faz para o estudo de hoje. Que Jesus abençoe vocês. Tenham um excelente final de semana. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. E nós gostaríamos de agradecer a todos. Hoje nós tivemos a nossa terceira distribuição de Natal. A gente tinha uma expectativa de 320 famílias serem atendidas com as cestas básicas, os brinquedos, as balas. E nós vamos ter uma quarta distribuição. Nós alcançamos 353 cestas. Então a gente vai num local que nós nunca fomos, mas nós vamos. Um local bem materialmente falando, pessoas com muita necessidade, muitos, né? Ali a gente vê a carência até da moradia, se é que a gente pode falar moradia. Então a gente está agradecendo muito e rogando sempre a espiritualidade benfeitora que possa fazer do semeador, da família semeador, um instrumento. É claro que essa caridade ela é necessária, mas não é a melhor. A melhor é quando a gente pode ensinar, quando a gente pode dar o caminho para que mais famílias possam ter uma vida mais digna. Mas enquanto a gente não tem condições, vamos dizer assim, permanecemos trazendo o Evangelho do Cristo a todos e fazendo sempre um pouquinho mais. Então a gente agradece imensamente a família Semeador, e vamos ter uma quarta distribuição. E esse ano a gente segue com as distribuições quase que mensais das famílias do Shopping Park. Então nós vamos agradecer e vamos rogar. Rogar a Deus, nosso Pai, que abençoe esse planeta Terra, a humanidade, que os ensinamentos de Jesus, o Cristo, que nos diz exatamente dessa hipocrisia, de nos sentirmos melhores que os nossos irmãos, seja por que quesito for, o quanto estamos equivocados, que nos faz enxergar o Senhor
caridade, da fraternidade, sentimento que nos iguala, que nos leva sempre ao conhece-te a ti mesmo, reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e ideais, e que eles possam se transmutar no ensinamento de Jesus, trazendo Ele como guia, como modelo, a sermos seres humanos melhores. E assim, finalizando essa tarde abençoada, rogamos pela magnetização das águas que aqui estão colocadas, as águas que estão nos lares. Rogamos pelo tratamento espiritual do passe, aqueles que não estão aqui fisicamente, que abranda cada um que esteja em oração. E que nós que aqui estamos, possamos nos preparar para o passe, para o tratamento espiritual. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, que o Senhor ilumine os nossos caminhos, que o Pai nos abençoe. Assim seja.